Meu irmão, queria pedir aqui perdão aos irmãos pelo meu atraso, mas que hoje eu tive que ir a Recife, sair um pouco tarde, me atrasei na volta, mas graças a Deus chegamos, não no horário que estava previsto, mas estamos aqui, a glória de Deus. Queria dizer também, ontem nós tivemos aqui, não sei se já comentaram sobre o chá das mulheres, né? Foi uma bênção, estava muito bonito, muito bem organizado, né? A minha irmã, a pastora Liane, estava aqui, que ministrou aos corações das mulheres, né? Sentimos falta de alguns irmãos que não puderam estar, mas espero que noutra oportunidade todos possam estar, né? Ontem também, até não sei se estou sentindo falta de alguém que estava ontem aqui, não estava hoje. Será que a questão da maldição do sábado sábado é um negócio certo? A gente agora, quando fizer toda vez que for fazer um evento no sábado, a gente tem que fazer jejum e oração. E o negócio é feio. Mas, enfim, e mais hoje, né, dia nós cearmos juntos. Mas, enfim, vamos orar ao Senhor, nosso Deus, por este momento em que iremos ministrar a santa palavra de Deus aos nossos corações. Deus amado, Pai eterno, glorificamos, exaltamos o Teu santo nome. Nós queremos bendizer a Ti, Pai, diante da Tua beleza, da Tua santidade, mais uma vez, nos apresentarmos com os nossos corações gratos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na Tua santa casa e aqui, Deus, podermos prestar o devido culto ao Senhor, que é digno de todo louvor e de toda honra e toda glória. E nesse momento, Pai, pedimos que o Senhor abra o entendimento aos nossos corações, que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, através dessa mensagem. Te peço, Deus, a Tua misericórdia, Deus, sobre minha vida. Ó Deus, me ajuda nesse momento, esteja ao meu lado, como sempre te peço. Te agradeço, Pai, pelo esse privilégio de ser um arauto das Tuas palavras, do Teu santo Evangelho. E, portanto, Deus amado, ainda imerecedor que sou desse privilégio, ajuda-me, Senhor Deus, ser comigo, porque tenho cada vez mais certeza que sem Ti eu nada posso fazer. Portanto, fala comigo mais uma vez, fala também a tua igreja, fala a todos nós, fala a todos que haverão de ouvir hoje ou qualquer outro dia através dos nossos vídeos. Em nome do Teu Filho Jesus, assim oramos. Amém. O título da nossa mensagem é Uma Tempestade Vencida por Misericórdia e Graça. O texto que nós vamos ler encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo do 31 ao 45. E o texto do Evangelho diz assim: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada.
Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Meus queridos irmãos, Jesus Cristo, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é aquele que está sobre qualquer situação, Ele é aquele conquistador de qualquer inimigo. E se nele cremos, se nele confiamos, não precisamos ter medo. Neste texto, nós podemos aqui enxergar como tema principal a vitória sobre uma grande tempestade. Um grande milagre ocorreu aqui. E Jesus havia ensinado a seus discípulos há pouco, em meio a algumas parábolas, e agora Jesus dava a eles, aos seus discípulos, uma oportunidade de pôr em prática o que aprenderam, se é que aprenderam. O apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, o apóstolo diz assim: Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Meus irmãos, não basta somente ouvir com os ouvidos, mas é preciso ouvir com a mente e com o coração abertos. Portanto, ouvindo dessa forma, com a mente e com o coração abertos, haveremos também de ter disposição de receber esta palavra, crendo nela de forma verdadeira e tendo o perfeito entendimento que esta palavra é a verdade de Deus. Assim, quem dessa forma ouvir, dessa forma também crerá. Crerá para a salvação e continuará ouvindo e crendo para, através das suas experiências, em meio ao testar da sua fé, essa fé seja cada vez mais fortalecida. Porque afinal não nos basta aprender a lição e, por termos aprendido, sermos capazes de repetir esses ensinamentos. Mas devemos também ser capazes de pôr em prática a lição aprendida pelo exercício da fé. E esse é um dos motivos pelos quais Deus permite situações difíceis em nossa vida. Mas tenhamos a certeza que nesse momento aqui, nesse contexto desse texto que lemos, Jesus aqui, ele não fora pego de surpresa pela tempestade que se aproximava.
visto que, meus irmãos, ela estava exatamente na programação das aulas lecionadas daquele dia. Pois tal tempestade ajudaria os discípulos a entenderem o aprendizado que lhes foi passado. E que muito provavelmente eles nem imaginavam que precisavam aprender sobre isso. Agora, qual aprendizado foi esse? O aprendizado é que, durante as tempestades da vida, da nossa vida, é necessário o exercício da fé, confiando em Jesus. Isso é o que precisamos aprender. Este texto que há pouco lemos retrata uma tempestade no mar da Galileia, quando nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com seus discípulos, estavam atravessando aquele mar. Mas esse texto retrata também um extraordinário milagre realizado por ele, por nosso Senhor, quando ele acalma a tempestade e o faz quando verbaliza com autoridade e com poder a sua ordem. Esse milagre deixou seus discípulos admiradamente atônitos, estupefatos, boquiabertos. E olha, pelo menos 4 dos seus discípulos que ali se encontravam, 4 deles eram pescadores. E estes eram Pedro, André, Tiago e João. E com toda certeza eles conheciam, já de algum bom tempo, em meio às experiências do seu trabalho, eles conheciam aquele mar, as suas características. Ele conhecia aquele mar com suas tempestades. Contudo, naquele dia, algo diferente foi na ocorrência daquela tempestade. E foi porque todos eles ficaram extremamente aterrorizados, desesperados, com muito medo. Assim, diante do exposto que até agora fizemos, eu quero juntamente com vocês nessa noite observarmos neste texto algumas instruções que ele quer nos ensinar. E o primeiro aprendizado que podemos ver nesse texto é que, por mais que nós nos coloquemos em obediência ao serviço de Cristo, isso não irá nos blindar do enfrentamento de tempestades. O versículo 35 diz que, ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Vemos aqui os discípulos no exercício e no caminho do dever. Eles aqui estavam seguindo o nosso Senhor, e seguindo o nosso Senhor, atendendo a sua ordem: entre no barco e vamos atravessar por outro lado. Eles não questionaram, simplesmente entraram no barco e foram. Não ficaram nem com mais, nem com mais menos. Portanto,
eles estavam no exercício da obediência de seguir Jesus onde quer que ele fosse. Estavam atentos ao chamado do Senhor para acompanhá-lo em seu ministério e prestavam também atenção às suas palavras. Eles aqui mostravam sua dedicação, seu amor e seu compromisso, demonstrando que em nada se envergonhavam da decisão de negarem a si mesmo por amor a Jesus. Jesus os chamou e eles foram. E Jesus, quando atravessa aquele mar, ele não vai ali num passeio turístico, não. Jesus não veio ao mundo para ficar brincando. O seu ministério era um ministério e continua sendo um ministério seríssimo, dedicado. Jesus, quando atravessou aquele mar, ele tinha um objetivo. E interessante que até a rota, até a viagem marítima, tem propósito nas coisas do Senhor. Ele foi para lá, para o outro lado, com o objetivo de o quê? De lá libertar 2 endemoniados, gadarenos, gesarenos, como queira. Mas no meio do percurso, ele usou aquela viagem para a glória do seu nome, mas também para o benefício dos seus discípulos que ali estavam com ele. Então Jesus, ele não dá murro em ponta de faca. As coisas ele não faz por fazer, tem propósito. E então, naquela viagem, dado o momento, se viram sendo açoitados de um lado para o outro, por uma violenta tempestade, e mais, correndo grande perigo de naufragarem. E dessa forma, que venhamos muito bem entender que, como devotos e verdadeiros cristãos que nós professamos ser, não devemos pensar e tampouco esperar que nossa jornada nesse mundo, até o nosso destino final, o nosso destino celestial, quando for tudo consumado, durante esse tempo iremos viver num mar de rosas. Muitas vezes as pessoas entregam sua vida a Jesus porque agora vai ser só vitória. É como aquele louvor, diz, agora é só vitória, agora é só vitória. E as vitórias são aquelas que a gente imagina. Meus irmãos, nada deve fazer com que estranhemos que podemos enfrentar prejuízos. Nada venha nos fazer estranhar que nós poderemos enfrentar enfermidades. Nada venha nos fazer estranhar que não enfrentaremos desgostos, como qualquer outra pessoa. É certo que o perdão gratuito, é certo que a nossa completa absolvição, a graça divina durante o percurso neste mundo, até a glória final, é certo, ela é garantida por nosso Senhor, mediante nossa fé nele. Disso não tenha medo.
perdão foi dado e ele é garantido até o fim. A absolvição dos pecados, hoje e sempre. Essa graça é por toda a eternidade. Contudo, nosso Senhor Jesus Cristo, em tempo algum, Ele nos prometeu ausência de lutas e aflições. Ao contrário, todo mundo sabe, quando Ele diz, Mateus 6,33, no mundo tereis aflições. Mas Ele diz, tenha bom ânimo, coragem, confie em mim, porque eu venci. E, inclusive, irmãos, mediante nossas lutas e aflições, nosso Senhor nos ensina muitas lições. Lições que jamais aprenderíamos de outra forma. Lições que jamais nós iríamos aprender quando nosso dia está sempre com céu azul. Lições que nós jamais iríamos aprender quando nossa saúde está bombando. Lições que jamais iríamos aprender se tudo estivesse correndo muito bem. Se tivesse sempre com um sorriso estampado nos rostos. Com toda certeza tem lições dessa natureza que nós não ia aprender. É diante de nossas lutas que Jesus nos mostra e atesta quão fracos todos nós somos. E dessa forma, mais que nunca, então nos atrai para o trono de sua graça, nos mostrando que Ele é nossa prioridade e não as coisas desse mundo do qual fomos libertos. Portanto, Jesus nos ensina a ansiar em meio a esses momentos difíceis, a ansiar pelas coisas do céu e não da terra, a desejar as coisas do céu e não do mundo. Portanto, todos aqueles que desejam ardentemente o grande dia em que todos nós estaremos face a face com o Senhor, estes haverão de dizer as mesmas palavras de nosso irmão e salmista, o rei Davi, quando ele escreve no Salmo 119, versículo 71, e diz: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar a atenção a teus decretos, a tua palavra. Dessa forma, haveremos de entender os propósitos desses temporais, dessas tempestades, e assim nós seremos e continuaremos a ser muito mais ainda gratos ao Senhor por todos eles. Por que será que o apóstolo Paulo falou? Em tudo dai graça. Segundo aprendizado, nós vemos nesse segundo aprendizado que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi real e verdadeiramente um homem. O versículo 36, 37 e 38 diz assim: com ele
a bordo partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Então Jesus embarcou naquele barco e seguiu sua viagem com os discípulos. Mas logo que começou a tempestade e as ondas arrebentavam sobre o barco, nós somos aqui informados que nosso Senhor dormia lá na polpa, na parte de trás do barco. Dormia. Nisso entendamos que Jesus tinha um corpo humano. Um corpo humano exatamente igual ao nosso. Jesus tinha corpo que sentia fome. Jesus tinha corpo que sentia sede. Jesus tinha um corpo também que sentia dores. Seu corpo, da mesma forma como o nosso, cansava. Portanto, ele carecia de descanso, como nós também. E ministério é algo, como foi com Jesus, algo que cansa, algo que afadiga. Eu confesso que ando cansado, cansadíssimo. Agora, não há pecado nisso. Há pecado sim, quando se cansa de fazer a obra. Aí é pecado. Agora, quando se cansa fazendo a obra, não. Então, assim como Jesus, nós também cansamos. Em especial ministros, pastores, que têm tarefas, e muitas tarefas, e que não é só pregar no dia de domingo, não, porque se fosse só isso, era bom demais. Pense, ganhar uma graça maravilhosa dessa, e exercer a diversão de pregar a palavra dele, que é coisa boa para todo pastor. Quem é um pastor que não gosta de pregar? Quem é um pastor que não gosta de expor o evangelho que lhe salvou? Ah, é bom demais. Isso não cansa. Mas Jesus estava cansado, mostrando a sua humanidade. E ele estava cansado porque o ministério de Jesus não era um ministério apático, não era um ministério estático, parado, paralisado. Atentemos que nós bem sabemos que todos nós temos um chamado ao ministério único e que é igual para todos. Somos chamados ao ministério da reconciliação. Está lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então, assim como Jesus, que tem seu ministério e foi chamado, e foi enviado por Deus, pelo Pai para isso, para exercê-lo aqui, da mesma forma somos nós. Nós temos um ministério independente, se você é pastor, se você não é, se você é evangelista, se você não é, mas se você é crente em Cristo Jesus, você tem um ministério, o ministério da reconciliação. Esse todos nós temos. E se temos ministério, o nosso ministério não pode ser apático nem estático. Porque Jesus não era apático nem estático. Antes, o ministério de Jesus era um ministério diligente e energicamente ativo. A pergunta é, o meu e o seu, como é que está? Apático? Estático?
ou diligente e energicamente ativo? Como é que está? A todo momento, queridos, Jesus estava diligentemente atarefado na obra do reino de seu Pai. A todo momento. Era sua prioridade consumar a obra e vontade de seu Pai. É como ele mesmo disse lá em João capítulo 4, versículo 34, em que ele diz: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Os discípulos ali estavam tudo preocupados com o alimento, com o pão de cada dia. Temos que comprar alimento, isso, aquilo, outro. Ele disse: olha, a minha prioridade, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e terminar, consumar a obra a qual Ele me incumbiu. Também é assim conosco? A todo momento, Jesus estava diligentemente pregando a numerosas multidões ao ar livre. E muitas vezes nós nos negamos de pregar a um só, e dentro de um conforto, sentadinho, às vezes debaixo de um ar-condicionado, sem calor. Já temos até nos alimentado e temos a oportunidade de pregar e não pregamos. Mas Jesus não. Jesus não perdia tempo. Porque o seu tempo não era seu, o seu tempo era do Pai. E era para o Pai. E o nosso tempo, temos feito o que com ele? Então, diante do que estamos dizendo, não é de estranhar que, sendo já noite, e pausado ele o seu trabalho, estivesse então nosso Senhor dormindo, descansando. Assim, meus irmãos, atentemos a esse aprendizado que nosso Salvador, em quem temos fé e confiamos, Ele é na realidade tanto homem quanto Deus. Ele não somente conhece teoricamente as provas humanas, mas também as vivenciou pessoalmente no seu ministério. Jesus conhece o quão nós somos débeis, fracos. Ele sabe quanto nós somos frágeis fisicamente. E sabe por que ele sabe? Porque ele viveu tais momentos na sua vida. Portanto, Jesus compreende perfeitamente o que desejamos. Assim, meus irmãos, todas as vezes que clamamos, pedindo-lhe ajuda, Ele sabe quão carentes e necessitados somos de sua presença e provisão. Ele sabe. Por isso, que Ele é o único Salvador que todos os homens e mulheres que estão cansados e sobrecarregados carecem nesse mundo cansativo e opressor. Por isso que Ele é o único. Ele é o único que pode trazer conforto vital à nossa pobre e morta alma. É o único. O autor de Hebreus, no capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 15, o autor diz: nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Nosso Senhor sabe do desconforto. Nosso Senhor sabe
do dissabor dos nossos corações que sofrem dor. Ele sabe. E sabe, irmãos, a compaixão mais precisa e exercida com propriedade é aquela compaixão de quem já tenha passado por uma experiência similar. Muitas vezes, dizemos às pessoas que estão passando por um momento dificílimo na vida, dizemos: ô meu irmão, ô minha irmã, eu sei o quanto está doendo. Não, não sabe não, que você nunca passou. Certa vez me encontrei, estávamos fazendo uma evangelização na rua, ali na Epitácio Pessoa, perto ali do Tambaú Flete. E vinha um amigo meu, um irmão amigo meu, que eu já disse uma vez que ia trazê-lo aqui. E ele vai encostando no carro e eu o avisto de longe. E não me lembro na hora do processo que ele estava passando, difícil. Talvez um pouco mais de um mês, ou menos. Que sua filha havia falecido com câncer. A sua mãe na fé, inclusive, filha e mãe na fé dele. E eu chego, bato na porta, porque a gente estava vendendo água mineral, atrás de recolher recursos para a igreja, porque a igreja não estava recolhendo o recurso que tinha que recolher. A gente vendendo água mineral, disse: pronto, agora peguei, aqui é o irmão Douglas, agora peguei aqui, Douglas, vou dar uma facada agora. E vou dar aqui uma de Macedo na vida dele. Bato na porta, ele me vê, abre e diz: meu irmão, quando eu quis falar, ele disse: você soube, não soube? Aí eu tinha esquecido. E ele chorava. Ele falava comigo em lágrimas. Eu disse: meu irmão, eu sei o que você está sentindo. Na mesma hora, eu consertei a minha fala e disse: não, meu irmão, eu não sei. Talvez eu tenha uma leve imaginação do que você sente. Compaixão, na medida certa, exercida com propriedade, é quando se passa por momentos parecidos na vida daquele que estamos exercendo compaixão por ele. Estamos nos colocando no lugar dele. E como homem, nosso Senhor Jesus Cristo participou de nossas experiências e pôde, portanto, entender as provações que podemos suportar. O autor de Hebreus, no versículo adiante, no versículo 16, ele diz assim: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. O convite nos foi feito para que aproximemo-nos com confiança. Confiança, abre aspas. Essa confiança está implicada. Essa confiança é resultado
uma fé que nos fundamenta no conhecimento de que nosso Senhor Jesus Cristo morreu para nos salvar e agora Ele vive para nos proteger. Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados que nos condenavam ao inferno. Mas agora a sua graça que nos salvou continua nos fortalecendo e nos protegendo e nos dando força nos momentos em que nos humilhamos e reconhecemos que fracos somos. Antes de você conhecer de eu, conhecer de nós conhecermos a Cristo, nem eu nem você tínhamos acesso a Deus. Falávamos até dele, mas não tínhamos acesso. Mas agora, por essa graça, por esse exercício de misericórdia, mas agora por essa compaixão do Senhor por nós, agora por tudo isso, pela graça em Cristo, nosso sumo sacerdote, que é Cristo, nós podemos agora estar todos nós na sua presença a qualquer momento do dia ou da noite, a qualquer hora, a qualquer instante, e assim, estando diante dele, receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. O acesso foi nos dado. Tivemos o acesso e fomos salvos. E continuamos tendo acesso. A pergunta é: nós estamos nos utilizando desse acesso? Aquele que nos salvou, ele sabe das nossas fraquezas. E sabe com propriedade porque passou por elas e muito mais. E então ele nos salva, ele nos dá o livre acesso à sua presença. E ele diz: olha, se você estiver precisando, você tem livre acesso a mim. Apresente-se e receba de mim misericórdia e graça. A quem temos recorrido. O convite nos foi feito. Antes não tínhamos acesso, mas agora temos. E olha, queridos, a misericórdia do Senhor nos livra de receber o que de fato merecíamos pelos atos que não deveríamos ter feito. E aqui eu já estou falando como cristãos. A misericórdia do Senhor nos livra de receber o que de fato merecíamos pelos atos que não deveríamos ter feito e fizemos. Isso era algo que não deveríamos fazer e fizemos. O que é isso? É pecado. Pecamos. Mas ainda assim, Ele exerce misericórdia. Já a sua graça nos salvou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a sua graça, ela vai continuamente nos fortalecendo, dando-nos poder para fazer o que devemos. Contudo, fiquemos cientes que esse poder que recebemos não é nosso,
é do Senhor. Portanto, a glória é dele, o louvor é dele. Não é o que fizemos, é o que ele fez por nós. Não é o que conquistamos, é o que ele nos deu a condição de conquistar. E o terceiro aprendizado é que nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, tem um poder ilimitado. Versículo 39. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Como falamos no começo, estamos aqui diante de um maravilhoso milagre. Vemos aqui Jesus operando algo claramente impossível. Jesus acorda do seu sono de descanso e ele dá ordens, 2 ordens. Jesus acorda, dá ordens, como diz o texto, repreendeu o vento e disse ao mar. Ao vento a ordem foi silêncio. Silêncio. Já ao mar a ordem foi aquiete-se. Tanto um como o outro obedeceu. E precisou ele dizer: silêncio, silêncio, silêncio. Ei, escute. Escute, vento, me escute. Quem está falando sou eu, silêncio. Precisou? Não. Ele disse silêncio. Imediatamente o vento lhe obedeceu. Obedeceram um e outro imediatamente ao seu comando. Aquela terrível tempestade, com 2 palavras de nosso Senhor, transformou-se numa silenciosa calmaria. 2 palavras. Então aquele que criou todas as coisas, o céu e a terra, o universo, os elementos da natureza, os elementos criados por ele, imediatamente reconheceram sua voz. E como servos obedientes, se submeteram ao seu senhorio. Deus criou o céu e a terra e tudo que há nela. Nós estamos no meio disso? Estamos, né? E ele diz: não faça isso, Sérgio. Parece que falou alguém comigo. Não faço. Não diga isso, não faça aquilo. Não olhe assim, não pense assim. Perdoe. Ame. Pregue. Evangelize. Contribua. Coopere. Ao vento ele disse: silêncio. Em silêncio ficou. Ao mar revolto, ele disse: aquiete-se. Calmo ficou. Imediatamente. Servos obedientes. Nós, como cristãos, somos servos. A questão é:
somos tão obedientes, tal como esse vento e esse mar. Diante disso, queridos, guardemos em nossos corações e mentes que para nosso Senhor Jesus Cristo, absolutamente nada é impossível. Nada. Não há sentimento, não há ocasião, circunstância, não há dor, e seja mais o que for, que possam ser tão fortes, que Jesus não possa dominar e vencer. Não há caráter forte, pesado, e temperamento tão ruim e difícil, que nosso Senhor não possa transformá-lo. Nenhuma mente pode ser tão corrupta e imoral, que o Senhor, ao dirigir-se a ela, não venha dominá-la, convertê-la e mudá-la. Portanto, nenhum de nós temos qualquer motivo como cristãos de nos desesperar. Nenhum de nós. E a gente se desespera. Ninguém precisa se desesperar jamais. Basta só que esteja disposto a desistir do seu orgulho, da sua presunção, da sua autossuficiência, da sua arrogância, e então prostrar-se humildemente aos pés da cruz de Cristo. Todo, sem exceção, todo humilde pecador, humilde, mais uma vez, humilde, nosso Senhor Jesus Cristo, para esse humilde pecador, Ele está de braços abertos a recebê-lo. Humilde. No coração desses pecadores humildes, Jesus operará milagres. Se entregamos nossas almas aos cuidados de Jesus, não precisamos nos desesperar, temendo não chegar ao fim de nossa jornada. Sejam quais forem os perigos que nos sobrevenham, mas ainda assim nosso Senhor nos conduzirá a salvo até o fim. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele é fiel à sua palavra. Não haverá adversário algum que poderá vir nos vencer. Antes, na pessoa de nosso Senhor e Salvador, nós seremos mais que vencedores. Ainda que nossos parentes se voltem contra nós, ainda que as pessoas zombem de nossa fé em Cristo, ainda que nossos amigos desdenhem de nossa postura cristã, ainda que as situações
não nos sejam favoráveis, ainda que nossas tentações sejam tamanhas, mesmo assim, todas estas coisas nada serão se Cristo estiver do nosso lado e se nós estivermos com Ele, aonde? No mesmo barco. No barco da sua vida, no nosso barco da vida. Jesus está viajando conosco. Ele é tripulante nosso, conosco. Se nós estivermos com Ele no barco, Ele haverá de nos dar condição de transpor toda e qualquer tempestade. Afinal, maior é aquele que é por nós do que todos os que são contra nós. Quarto e último aprendizado. Nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhosamente paciente e misericordioso quanto sua relação com seu povo. O versículo 38, já no final, diz assim: os discípulos o acordaram, clamando: mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. O versículo 40 diz: então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não tem fé? Aqui está a prova cabal, indiscutível, indubitável. Aqui está uma prova de fato quanto à nossa debilidade. A debilidade daqueles discípulos está aqui, retratada aqui. E também a nossa. A debilidade daqueles discípulos no que tange a sua fé. Porque vemos aqueles homens com Jesus no barco, vendo, eles se desesperam, cheios de grande pavor e medo. Tantas experiências com Jesus em sua caminhada, tantas foram elas. Cegos viram, paralíticos andaram, endemoniados libertos, leprosos curados. Eles viram tudo isso. O milagre da pesca. A multiplicação dos pães. Quantas e quantas experiências. Quantos milagres eles presenciaram, foram testemunhas. Quanto eles viram e experimentaram do cuidado do mestre com eles. Contudo, nesse exato momento, só tem uma coisa que eles que tinham em mente e que viam: o perigo pelo qual estavam passando naquela tempestade. Não tinha outra coisa. É só o estrondo dos ventos e da água batendo naquele barco. Eles não conseguiam enxergar mais nada. E por não enxergarem mais nada de forma apressada, foram até Jesus para acordá-lo, clamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa.
foi sua maior experiência com Jesus? Eu tenho certeza, sendo você um professo e verdadeiro cristão, sua maior experiência com Cristo foi sua conversão. Fora isso, teve tantas outras. Terça-feira falei a respeito de um. Domingo falei a respeito de outro. E se eu for trazer à minha memória as coisas que experienciei com o Senhor, são maravilhosas. Que eu vi na vida de outras pessoas também. Mas quantas vezes no meio dos nossos problemas, das nossas tempestades, nós esquecemos de tudo isso, começamos somente a nos desesperar e só olhamos para a tempestade e esquecemos daquele que diz: aquieta. Esquecemos daquele que prova, que já provou para todos nós que Ele é o Senhor do impossível. E nós esquecemos. Aqueles homens também, ao se desesperarem, acredito eu, que bem possível, antes de tudo aquilo começar, tentaram de alguma forma remar. Tentaram tomar o leme na mão e dirigir aquele barco na rota que queriam. Se esforçaram de todas as formas. Se esforçaram, confiaram nas suas experiências como pescadores que viveram situações de tempestades naquele mar. E quando viram que nada podiam com suas próprias forças, começaram a se desesperar. Mas ainda, louvado seja o nome do Senhor, que eles se lembraram que aquele que manda o vento silenciar, e aquele que dá ordem para que o mar se acalme, estava embarcado no barco que eles também estavam. E então correm até ele. Mas ainda desesperados, dizem: mestre, vamos morrer. E diz: o Senhor não se importa. Vê que desaforo. Talvez se Sérgio fosse Jesus, se levantar: não me importa não, vão tudo para o inferno. Eu morri na cruz por causa de quê? Eu vou morrer na cruz por conta de vocês, por causa de quê? Não importa não, eu quero mais que vocês morram mesmo. Pestes. Não. Jesus não agiu assim. Jesus, de uma forma calma e gentil, não os repreendeu de forma firme e severa diante da incredulidade deles. Antes, tão somente Jesus lhes dirigiu uma pergunta a fim de comovê-los. Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Temos um Senhor e Salvador, queridos, dotado de imensa compaixão e doce misericórdia.
O salmista Davi, ele no Salmo 103, versículo 13, Davi diz assim: o Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, para os que confiam, para os que creem. Bondoso e compassivo. Jesus não nos trata como nossos pecados de fato merecem. Jesus não nos castiga como verdadeiramente merecemos. Ele pesa a mão. Mas como de fato merecemos? Não. Isso não era inferno. Mas sabe o que Jesus vê antes disso? A minha, a sua, a nossa fraqueza. As nossas fraquezas. Jesus tem conhecimento de nossas deficiências. Ele sabe os defeitos de nossa fé. Ele sabe os defeitos da nossa confiança. Ele sabe os defeitos do nosso amor, que expressamos dizer que o amamos. Mas Ele sabe o defeito desse amor. Ele sabe o defeito da nossa coragem. Ele sabe que muita coisa na minha e na sua vida é muito mais presunção. Mas apesar de tudo isso, jamais nos rejeitou e nem rejeitará. Ele nos sustenta dia após dia. Ele nos restaura de nossos erros. Assim como o seu amor é incondicional, a sua paciência também é. Pois quando Jesus percebe a sinceridade de nosso coração, sua misericórdia, sua compaixão e seu amor glorioso, cobre todas as nossas muitas falhas e pecados. Quando Ele observa a sinceridade do coração. Nós terminamos por aqui, completamente consolados, creio eu, pela lembrança de que o nosso Jesus, Ele nunca muda. O coração do nosso Jesus é o mesmo quando estava naquele barco atravessando o mar da Galileia, e então acalmou a tempestade. Jesus continua ao lado de Deus, meus irmãos. Ele continua ao lado de Deus, Pai Todo-Poderoso. E Ele continua sendo paciente e misericordioso com todos aqueles que creem em seu nome e nele confiam. Sendo assim que venhamos imitá-lo, mostrando-nos pacientes, caridosos e compassivos para com nossos irmãos na fé. Ministério do Louvor. E sabe por quê? Nós temos que mostrar paciência, compaixão, misericórdia com nossos irmãos na fé. Primeiro, porque é assim que nosso Senhor nos trata. E segundo, porque nossos irmãos na fé, da mesma forma como nós, eles também erram em muitas coisas. Mas se Jesus os recebeu, assim como fomos recebidos, e pode lidar com todos nós,
certamente também nós devemos fazer o mesmo com nossos irmãos. Se eu sou falho, você também é. Se eu erro, você também erra. Nós somos verdadeiramente frágeis. Mas se de fato nos lançamos aos pés de Jesus e nele temos crido, tenhamos a certeza que nele encontraremos refúgio, descanso, força e conforto. E não somente isso, teremos vitória sobre as nossas muitas e diversas tempestades. É bem possível que você esteja passando por uma tempestade, assim como eu. Mas lembre-se, no barco da nossa vida, Jesus está tripulando nele. Ele é fiel, ele diz: estarei com vocês sempre. Eu não os abandonarei. Contem comigo. Se estão fracos, e eu sei que vocês são, falem comigo. Estão com medo? Não deviam ter, porque eu estou com vocês. Mas abram seus corações e se humilhem diante da minha presença. E eu no momento exato, eu haverei de exaltá-los para o louvor da minha glória. Não devemos ficar a nos perguntar se somos perfeitos como os anjos são. Nem se atreva a perguntar isso. Porque nem eu nem você nós somos. Nós somos imperfeitos. Não fiquem perguntando, e não fiquemos, se nós somos tão perfeitos quanto seremos lá no céu. Você não é, nem eu sou. Nós não somos. A pergunta que nós devemos fazer a nós é que no dia em que fomos a Cristo, fomos verdadeiramente sinceros quando dele nos aproximamos. E nesse ser sincero, houve realmente em nós arrependimento de nossos pecados. E nesse ser sincero, houve também uma fé autêntica e genuína? Essa é a pergunta que temos que fazer a nós. Amém? Tempestades haverão,
a maior de todas, nós já triunfamos sobre ela. Por misericórdia e por graça. Nós somos salvos em Cristo Jesus. A tempestade maior foi vencida. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Nós agradecemos em nós. Mas após essa grande tempestade virão outras que nem se comparam com ela. Mas saiba que a misericórdia e que a graça que lhe concedeu vitória sobre a tua grande tempestade, a tua salvação. Essa mesma misericórdia e graça vai lhe dar vitória sobre as demais tempestades que surgirão na minha e na sua vida até o grande dia. Ele estará conosco. Somente creia que Ele pode vir às nossas tempestades e dizer: vento, silencia. Mar, te acalma. Creia e confie, porque o Deus que nos salvou, Ele é o Deus do impossível. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor nosso Deus.